Nós já tivemos muitas manifestações nessa igreja, mas nós nunca tínhamos tido uma manifestação tão grande. Eu não estou aqui para dar culto ao diabo. O lugar dele é no inferno. Aleluia. Mas eu quero falar do preparo da igreja. Eu quero falar da igreja preparada. Eu tenho pedido a Deus e eu tenho orado muito a Deus para que a igreja volte a manifestar tanto espíritos malignos como espíritos de enfermidade, para que a igreja cumpra o seu propósito. E nós sabemos que nos dias que nós estamos vivendo, as igrejas não têm mais manifestado. As igrejas têm vivido de palavra e muita palestra e muito louvor, mas as manifestações elas têm sido muito poucas, muito poucas. Por quê? Porque não honramos a palavra que fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. A igreja ficou atônita, muitos ficaram escandalizados e muitos ficaram atônitos. E no meio de tudo isso surgiu uma sabedoria da pastora Sandra, saindo do seu lugar, ela ordenou tudo o que estava acontecendo, dizendo, orem por ele, intercedam por ele, que era eu. Fechou um círculo de oração, deram força para mim. Eu já realmente estava cansado daquela situação, já demandava de mais de 20 minutos ali. E aí foi recuperado, Conseguimos por um breve momento uma libertação. Total? Não. Ali é uma legião gigante, é muito grande, é muito forte. Nós vamos precisar talvez passar por isso mais vezes, talvez mais uma, mais duas, mais três, não sei. Irmãos, primeiro que nós precisamos saber sobre libertação. A pessoa possuída não sabe que está possuída. A pessoa que tem uma possessão, nós temos vários tipos de manifestações. A manifestação por encosto, que é o espírito falando ao ouvido, à mente. A possessão, que é o espírito possuindo o corpo, tomando lugar do seu espírito, colocando sua alma de lado e tomando lugar da sua alma, do seu espírito, do seu sentimento, ofuscando a sua mente, o seu sentimento. O espírito de enfermidade, que ele não faz nada através da sua mente. Se for uma enfermidade que não toque o psicossomático, que é a parte psíquica, pode ser uma enfermidade locada na coluna, torcicolo, pescoço, membros, braços, pernas, paralisia, cegueira, audição. São espíritos de enfermidade. É só você ler a Bíblia que Jesus, ele expulsava espíritos de enfermidade. O mudo voltava a falar, o cego voltava a ver, o surdo voltava a ouvir. Por que não acontece mais hoje? Por causa da credulidade. Jesus sempre deixou muito claro: a tua fé te salvou, vai em paz. Então, se eu não tenho fé suficiente para acreditar que um aleijado pode levantar de uma cadeira, ele não vai levantar. Se o próprio aleijado, se o próprio surdo, se o próprio cego não tem fé suficiente para acreditar que ele pode voltar a ver, ele não volta a ver. Jesus depende da sua fé? Não, você depende da sua fé. Jesus não depende de nada. Somos nós que dependemos. É como se ele tivesse colocado o poder dele sobre toda a terra, pairando e dizendo: se você levantar a mão, você pega para você uma fatia, um tanto que você precisa. Amém? Então nós precisamos. Por que aquela noite Deus não tirou, não expulsou totalmente aquela legião? Por um simples motivo: a igreja estava lotada, muito lotada, e muitas pessoas que estavam ali estavam despreparadas, vazias, casas varridas, ornamentadas, mas vazias. Se aquela legião sai, ela procura imediatamente por uma habitação. Se aqueles espíritos que estavam ali saíssem naquela hora, eles iriam procurar imediatamente. Eu falo isso com causa. Quando eu entrei na Canelinha, no primeiro ano que eu estive aqui, nós tivemos um trabalho de expulsão de um demônio
gigantesco, uma legião de 12 demônios que confessavam seus nomes. Nós fizemos jejum e oração por 3 dias na pessoa, impondo as mãos na pessoa. E no 3º dia eu liberei uma palavra na minha ignorância. Na minha ignorância, eu ainda não sabia o que eu estava fazendo. E eu liberei uma palavra, eu orei para que trancasse o espírito dentro daquele corpo, e eu informei aquele espírito: eu vou contar até 3, e em nome de Jesus eu vou liberar você. Se você não sair, você vai morrer dentro desse corpo, até esse corpo, até a velhice desse corpo. E quando eu dei 3, só que eu havia avisado, as pessoas, eram muitos espectadores na porta daquela casa, era muita gente, tinha descido a rua inteira. E eu avisei aquelas pessoas: ó, a hora que sair, o primeiro que encontrar vai entrar. Não ficou um, irmão, até cachorro que estava na porta daquela casa foi embora. Limpou. Que era o que eu queria, que saíssem os espectadores. Só que eu liberei uma palavra. E nós estávamos num terreno onde tinha 4 casas da mesma família. E quando saiu da pessoa, imediatamente pegou a sobrinha da pessoa na casa à frente. E depois nós passamos um trabalho de mais de mês para conseguir expulsar o mesmo espírito daquela segunda pessoa. O mundo espiritual não é uma brincadeira. O mundo espiritual, a gente muitas vezes vai na igreja, a gente, vai com motivos errados. Irmãos, lembra de uma coisa: Pentecoste, Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e veio de repente, como um vento impetuoso, encheu a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um, e todos receberam o Espírito Santo. Aleluia, amém? Se nós estamos, nós temos o poder de nos unir, orar, e por intercessão, todos no mesmo propósito, fazer descer o Espírito Santo sobre a igreja. Por que a igreja não recebe mais o Espírito Santo? Porque um quer paz, o outro quer emprego, o outro quer dinheiro, o outro quer casa, o outro quer paz no casamento, o outro quer cura de enfermidade. E o Espírito Santo, ele fica procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu tenho tentado ensinar a igreja que se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Você tem paz no casamento, você tem tudo, você tem tudo. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu não tenho o Espírito Santo. Muitas vezes você não tem ele manifestado. O Espírito Santo, ele paira sobre todos nós. Foi dado que ele morasse em cada um de nós, que ele habitasse em nós. Não uma visita, uma moradia. Mas na maioria das vezes nós impedimos ele de se manifestar, porque não estamos no propósito que ele está. O propósito do Espírito Santo é santificação, separação. A partir do momento que eu cumpro o propósito do Espírito Santo, ele cumpre na minha vida tudo que ele prometeu. Aleluia! Mas eu preciso fazer a minha parte com o Espírito Santo. Eu preciso me santificar, eu preciso me separar, eu preciso dominar os meus pensamentos e os meus sentimentos, para que eu possa receber do Espírito Santo. Então, naquela noite, se Deus libera, ele estava protegendo a sua igreja, ele estava guardando a sua igreja, para que não acontecesse o pior aqui dentro. E nós tivemos uma luta descabida, uma luta, realmente cheguei em casa totalmente doído, muito machucado, até sentindo no próprio corpo. Foi algo que nós nunca tínhamos visto, coisa que muita gente disse: eu só vi isso em filme até hoje. Realmente, uma pessoa que consegue torcer a cabeça para as costas praticamente, que faz um contorcionismo, ficando com a testa no chão e a ponta dos pés na outra, com uma envergadura. A verdade é que o Espírito estava tentando desnucar o pescoço e matar aquela moça diante dos nossos olhos. Então foi muito forte, muito forte. E nós precisamos que a igreja esteja preparada para isso. Aleluia! Certo dia, um mês atrás, Jesus Cristo, não deu nem um mês, 2 semanas, Jesus Cristo, dentro do meu carro, em oração, eu senti a voz do Senhor em mim, dizendo: desligue as câmeras. E
nós começamos a gravar sem transmitir. Então não transmite mais, ao vivo ninguém mais consegue saber o que estamos fazendo aqui. Depois, num caso como este, pastor, mas o senhor gravou? Gravamos. Aí eu fui em casa, editei, cortei o que precisava ser cortado, tirei tudo fora, ficamos só com a palavra e coloquei no YouTube. Aí a pessoa vai lá e assiste o culto, mas ela não sabe como terminou esse culto. Amém? Por quê? Porque é uma ordem do Senhor que Ele só fará se nós não expusermos as pessoas. Então, nós queremos. Mas o senhor quer mesmo? Quero, porque é o único jeito. A igreja tem que cumprir o seu propósito, que é de libertar e curar as enfermidades, tirar espíritos de enfermidade, tirar espírito de ciúme, tirar espírito de divórcio, tirar espírito de falência financeira, tirar espírito de todo tipo e espécie. Manda embora, some da cidade, passa do portal, vai embora daqui, em nome de Jesus, aleluia! Esse é o princípio da igreja. Aí a gente muitas vezes está na igreja, eu gosto daquela igreja porque lá, sabe assim, tem a palavra, mas não tem nada assim de escândalo. Não escândalo, irmão, vamos escandalizar. Vamos pegar o cão pela corrente, vamos tirar ele daqui, dando tapa na cara até fora da cidade, em nome de Jesus Cristo, amém? E o inferno já sabe agora. Então eu vou te contar uma coisa. Eu escrevi um livro agora há poucos dias, eu terminei ele antes de ontem, chamado Pecado, Consequências Geracionais. E eu quero que a igreja hoje saiba disso. Eu quero que você tenha essa experiência no seu psíquico. Não quero com isso que seja a palavra da noite. Eu vou tecer uma palavra. Mas é importante a igreja saber. O espírito imundo, ele sabe entrar. Ele conhece o caminho da entrada. Briga, discussão, palavrão, obscenidade, impureza, adultério, pornografia, mentira, ódio, raiva. Ele sabe o caminho da entrada. Mas quando ele entra, ele não sabe o caminho da saída. Ele não conhece a saída, ele precisa, toda vez que ele entra pela escuridão. Mas para ele poder sair, ele precisa de luz para saber a saída. O caminho da saída ele não conhece. Ele só conhece o caminho da entrada. E creia, o que eu vou dizer para você, você pode julgar, depois você ora, Deus confirma para você ou não. Muitos dos espíritos malignos trazem as pessoas para a igreja, para que eles sejam expulsos e voltem a habitar em outros lugares que eles desejam. Eles precisam que alguém, ungido do Senhor, coloque a mão e libere eles para que eles saiam. Por quê? Porque eles ficam na pessoa até destruir a vida delas em alguma área que eles desejavam destruir. Mas é cansativo para eles permanecer naquela vida, naquele corpo. Então eles, como forma de sair, porque eles não têm como sair. Como é que sai? A Bíblia diz como sai: pelo nome de Jesus. Espírito não entra e sai. Ele entra, a liberação quem dá, a legalidade quem dá é o pecador. Pelo pecado ele entra, mas pelo pecado ele não sai. Pelo pecado ele habita. E aí ele tem que ser expulso. Ele não tem que ser convidado a sair, ele tem que ser expulso. Satanás do céu teve que ser expulso. Está lá em Apocalipse, a serpente que era o dragão foi expulso do céu, expulso. A gente pensa que sai em nome de Jesus, oh Deus, repreende, Pai. Não vai sair, tem que ser expulso. Naquela noite eu comecei a berrar aqui dentro, do mesmo jeito que o espírito berrava e urrava, eu também comecei a berrar: Jesus, Jesus! Até o momento que desfaleceu a primeira vez, mas voltou. Tivemos que berrar novamente: Espírito Santo! Desfaleceu a última vez. Levantou. O marido veio. Quando ele fitou os olhos nela, voltou. Eu estava despedindo a igreja. Quando eu cheguei nele ali, diante dela, eu botei a mão no rapaz, que é o marido, e falei assim: sai. Tu nem tenta enfrentar isso. Tu nem faz ideia do que é isso.
Ele pegou e disse: Eu disse: sai, preciso que tu saia. O senhor quer que eu dê uma volta? Quero. Sai, vai dar uma volta na igreja. E ela olhando para ele, pronta para avançar nele. Aí eu virei para ela e fiz. Ela voltou, olhou para mim, eu falei: tu está cansada, vai para casa descansar. Ela disse: é verdade, se dá um abraço aqui. Me abraçou, ficou um tempo abraçado. Ai, pastor, abraçou o Senhor. E se o Espírito te pega? Não tem isso. Aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Aleluia! Não toca. Mas eu preciso estar em... Esse é o problema. Eu sei a palavra, mas eu não pratico, eu não estou em Cristo. Eu sei que eu tenho que perdoar quem me ofendeu. Ah, mas a pessoa não pediu perdão, mas eu tenho que perdoar. Mas eu não perdoo. Então eu não pratico a palavra, eu não estou em Cristo. Ah, eu minto, eu não estou em Cristo. Ah, eu vejo pornografia, eu não estou em Cristo. Eu tenho pensamentos impuros, eu não estou em Cristo. Pastor Maninho, o senhor não tem nenhum pensamento impuro, nenhum do qual eu não me arrependa. Na mesma hora que aparece o pensamento, aparece o arrependimento. Você está me entendendo, amém? É muito importante que você entenda. Por quê? Porque o que vem na tua mente, você não controla. Você controla o que permanece nela. Então pensar em alguma coisa que não é de Deus, tranquilo. Veio. Você pensou por um minuto. Agora, se você permanecer naquele pensamento, aí você está em pecado. E aí você não domina nada. Aleluia! Você está me entendendo? Eu preciso que a igreja entenda. Por quê? Porque são fases e níveis de crescimento. Aí o espírito imundo, na maioria das vezes, nós cansamos de entrarem endemoniados. Bem no começo nós tínhamos isso era comum. As pessoas entrarem aqui drogadas, possuídas. Me lembro de um homem que entrou aqui, o pastor José ainda estava conosco, entrou ali, nós estávamos bem na hora do louvor, uma canção, todo mundo cantando, e o homem entrou ali, chegou ali, falou para o pastor José: eu quero aceitar Jesus. O pastor José falou: é agora, irmão, é aqui, é comigo mesmo. Ele disse: não, tem que ser com ele, e apontou para mim. Aí o pastor José veio no meio do louvor e falou: ele quer aceitar Jesus, mas tem que ser com o senhor. Eu disse: manda ele vir aqui. Eu desci, fiquei aqui embaixo. Quando ele chegou, eu falei: o senhor quer o quê? Ele falou: quero aceitar Jesus. Eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Ele pegou e caiu aqui. Quer aceitar Jesus comigo? É demônio. Quem quer aceitar Jesus, aceita com qualquer um que estenda a mão e que ore. Aleluia! Quem quer aceitar Jesus só quer aceitar Jesus, não importa quem faça isso. Então, naquele dia ele levantou com os olhos em lágrimas, nós nos abraçamos, eu falei: agora sim, você quer aceitar Jesus? Ele falou: eu quero. Como é que faz isso? Ele nem sabia. Aí fiz a oração, ele repetiu, nos abraçamos, ele sentou, assistiu o culto e nunca mais voltou. Aleluia, sabe? E também tem aquele que vai vir e que não quer sair. E por que veio? Muitas vezes num lapso, numa lacuna de sobriedade, a pessoa sentiu o desejo de vir e veio. Quando chega aqui, o Espírito a impede e leva ela para fora. Então nós temos várias fases. Há uma necessidade que nós venhamos a conhecer isso. E quando eu falo sobre isso, isso incomoda. Porque a igreja quer bênção, a igreja quer louvor, a igreja quer oração, adoração, mas a igreja não quer problema. Por que o gadareno convivia em Gadar? Em Gadar, se você lê a história da cidade de Gedar, alguns dizem Gedar, alguns dizem Gadar. Se você lê a história, os demônios faziam pacto com os pastores, com os sacerdotes. Então os sacerdotes diziam para os endemoniados: você não nos incomoda e nós não os expulsamos. E aí conviviam. Eles iam para a igreja. Os endemoniados iam para a igreja com a certeza de que não seriam expulsos. E os pastores não os expulsavam para que eles não incomodassem. Só que tinha um que ficou tão violento, com uma legião nele,
que tiveram que amarrá-lo às catatumbas no cemitério. Jesus sabia que esse camarada existia. Jesus falou: vamos para o outro lado. Quando o barco chegou na praia, ele soltou-se das correntes, veio até Jesus e disse: por que vieste nos atormentar antes da hora? Jesus disse: qual é teu nome? Ele disse: Legião. A Bíblia diz: porque eram muitos. Manda, diz o Espírito, porque ali Jesus estava falando com o cabeça. Dentro de uma legião possessa numa pessoa, tem, pelo número de espíritos que estão ali, sempre vai subir primeiro o mais fraco. Sempre. Para quê? Para cansar aquele que está expulsando. Ele vai dando uma canseira em mim, e eu fico ali, sai, e sai, e sai. Quando ele se sente queimando, ele dá lugar para o segundo, ele diz: vai. Aí o segundo vem, me dá uma canseira. Aí quando ele está queimando, ele desce e dá lugar para o terceiro, vai. Mas na verdade o cabeça é o 18º. Como é que nós conseguimos vencer? Eu olhando para ela, eu falei: tu, eu não quero conversar, quero cabeça. Bota a cabeça para fora. Chama o maior. Tu, contigo eu não tenho conversa. Aí o olho dela encheu de veias de sangue, mudou a sua face completamente, ela transformou, o queixo ficou pontudo, o lábio ficou fino, o olho ficou repuxado para trás, ela deu um sorriso. Irmão, até a cor do dente mudou. Você sabe o que é uma pessoa com os dentes brancos passar a ter o dente amarelado na hora, na tua frente, olhando para ela? Eu disse: chama o grande, contigo eu não converso. Aí ela começou a sorrir, porque ela pegou, ele descobriu que nós somos muitos. Pastor, tem como amar? Na hora. Chorei por ela, amei. Quando ela voltava, eu mesmo limpava o suor do rosto e arrumava o cabelo dela. É sério, mas é verdadeiro. Eu não consigo ver o demônio, eu consigo ver uma alma aprisionada. Aleluia. Eu consigo ver uma alma aprisionada. Se você consegue ver o demônio, você não expulsa ele, porque o que expulsa o demônio não é sai, é amor. Por isso que a gente fala: aquele filho drogado ama, aquele marido bêbado ama, aquela mulher ruim ama. Jesus deu a dica: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos. Meu irmão, se você é filho, você vai em nome do Pai, e lá você expulsa, aleluia. Muitas vezes eu estou lutando por alguma coisa que não é oração, é expulsão. Tem coisa que não depende de oração. Ah, pastor, se eu orar... Não, muitas vezes você tem que ir em nome de Jesus. Você tem que se santificar, você tem que jejuar, você tem que passar um dia meditando na palavra de Deus, buscando um ou outro versículo, para quando chegar à noite, você botar a mão e dizer: agora chega, acabou a brincadeira, sai daqui, em nome de Jesus, aleluia. Para que o inferno entenda. Queima. A palavra queima, até queimar. Nós recebemos por adoção, como filhos e filhas de Deus, nós recebemos a autoridade. Eis que do alto vos dou o poder para ires em meu nome. Nós recebemos, e nós guardamos, irmão. Nós abrimos uma gavetinha, o poder que Deus me deu, peraí, vou guardar aqui. Não, irmão, é para usar. Eu preciso usar. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 2, nós já estamos terminando. 2 Pedro 2,19. Pastor, o que eu tiro de um culto como esse? Você precisa expulsar. Eu vim no culto porque lá em casa está o inferno. Expulsa o demônio que está lá. Ai, mas se eu levantar a voz, o vizinho vai ouvir. Irmão, converte o vizinho se ele vier te incomodar. Se o vizinho uma hora parece, eu ouvi um grito lá na tua casa, sai, em nome de Jesus, o senhor é crente? Sou, sai de ti também, em nome de Jesus. Aproveita. Vou tirar de ti também, irmão. Já para tu não me criticar,
Eu aproveitar, botar a mão na tua cabeça e mandar sair também. Não precisa esconder de ninguém. Aquele que se envergonhar de mim, disse o Senhor, eu também me envergonharei dele. Aleluia. Precisa tirar, irmão. Aí, às vezes você vê umas práticas minhas que você vai dizer, tem coisa errada nesse pastor. Deus vai pegando, irmão. Só que a gente não crê, a gente acredita no médico que dá o ansiolítico, mas não crê em Deus. Os médicos estão falando de Jesus, irmão. Os médicos já entenderam que é Jesus. Os médicos estão ensinando a gente a orar, irmão. Tem médico que diz assim, toma isso aqui 2 vezes por dia. Não sei se tem prática, a família é religiosa. Nós somos crentes. Então a senhora não esqueça, faça uma oração, é importante. Os médicos estão fazendo isso, irmão. Eles não podem afirmar, esse remédio aqui eu vou te dar, mas na verdade é oração. Eles também não vão jogar no lixo o diploma deles, mas eles sabem que é Jesus. Eles sabem. Se tem algum que nega Jesus, vai ver que a casa dele está um inferno. A maioria sabe que é Jesus. Amém? 2 Pedro 2,19. Eu sei que esse texto refere-se a pastores, mas vamos trazer para a comunidade da igreja. E diz assim, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha a frase, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, se você é vencido pela ira, você é escravo da ira. Se você é vencido pela mentira, você é escravo da mentira. Se você é vencido pela prostituição, você é escravo da prostituição. Se você é vencido de gritos, berros e palavrões, você é escravo de gritos, berros e palavrões. Eu me torno escravo daquilo que vence a minha resistência. E ele diz assim no versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aleluia! Sabe, daquilo que eu venci, pastor, qual é a mensagem do nosso culto? Aquilo que eu venci, eu não posso voltar. Aonde eu venci, eu tenho que ir para frente, irmão. Onde é que Satanás vai tentar te pegar? Naquilo que você venceu. Porque se ele fizer você dar um passo para trás, ele consegue fazer você transgredir contra uma palavra de Deus que diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma nele não tem prazer. Outra palavra que diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então, aonde eu venci, eu não volto. As coisas que eu venci, eu não volto a fazer. Eu tô avançando para coisas maiores. Tem coisas maiores para ser vencidas? Claro que tem. E é essas que eu vou buscar, até que eu vença. E elas vão se tornando testemunhos na minha vida. Porque nós, irmãos, escuta, não tem um mais forte e um mais fraco. Se nós estivermos no mesmo corpo, com a mesma intenção, nós seremos força um do outro. E juntos somos mais fortes.
Aleluia. Amém? Então não tem o mais forte. E pasme, a moça estava sentada o culto inteiro. Nossa irmã, quando é que ela se levantou e veio para frente? Quando eu pedi para aceitar, o Espírito queria ir embora. Eu falei, quem quer receber Jesus hoje como seu único Senhor e Salvador? Ela pegou, levantou e veio. Ela queria receber Jesus? Claro que queria. Mas e o Espírito deixou? Claro que não. Porque se ele dá tempo de eu falar a oração e ela receber Jesus como seu único Senhor e Salvador, não tem mais casa para ele. Pode ser a legião que for, pode ser 200 mil, 400 mil, 500 mil. Recebeu Jesus, acabou, aleluia. Ninguém habita no lugar onde o Espírito Santo habita. Pode ser Beelzebu, pode ser Leviatã, pode ser o que for. Quando bater na casa ocupada, vai saber quem é que está ali. Não entra, irmão. Não entra. E eu preciso aprender isso e ensinar isso para a igreja, porque a igreja está dormindo, irmão. Irmão, lembra de uma coisa. As 10 virgens, Mateus capítulo 25, você pode ler em casa. As 10 virgens, sabe o que me espanta nas 10 virgens? Não é que 5 tinham azeite e 5 não tinham. Todas tinham lamparina. O que me impressiona é que todas estavam dormindo quando o seu Senhor chegou. Quem tem azeite não pode dormir, irmão. E isso já é um preceito, é Jesus dizendo para nós, quando eu estiver voltando, as igrejas, algumas terão azeite, mas todas estarão dormindo. Irmão, eu vou acordar essa igreja de qualquer maneira, aleluia. Nós temos azeite, nós não vamos pegar no sono, aleluia. Nós vamos ficar acordados para que Ele salve, cure e liberte, porque foi para isso que Ele veio e morreu na cruz por nós, amém? Você recebe essa palavra, amém? Aplaude esse Deus aí, meu irmão. Aleluia!